Então, congregação amada do Senhor, vamos falar hoje sobre conselho. Será que buscar conselho é uma coisa boa? Parece que sim. Os sábios ouvem conselhos. Vou te pedir para assistir esse vídeo até o fim e veja exemplos de situações e consequências de se ouvir ou não bons conselhos. Vou pedir também para você assinar o canal, curtir o canal do YouTube, curtir a página do Facebook, compartilhar. Quem sabe, né? Como eu sempre digo, alguém, né, nesse exato momento que você estiver vendo, pode estar precisando dessas palavras. Bom, então, eu vou compartilhar sobre buscar conceitos. Aí primeiro, né, eu tenho que me perguntar, será que eu tenho ouvido conselhos? Eu dei uma olhadinha assim no meu histórico, percebi que algumas vezes sim, outras não. Então, eu quero aumentar minha sabedoria e pedir conselho. Na roda dos conselhos, a sabedoria. Então, eu fui buscar na Bíblia e ver o que ela fala sobre conselho. Em última instância, isso tem a ver com assumir, né, a necessidade que a gente tem do outro, tem a ver com humildade, tem a ver com admitir que não sabemos tudo. E como que a gente vai tornar sábio? A resposta é quase sempre a mesma. Está lá na palavra de Deus, está em compreender a sabedoria que está explícita na Bíblia. Então, vamos ver o que significa conselho. A palavra conselho significa parecer ou juízo sobre o que convém fazer. É uma decisão ou resolução que resulta de reflexão, de ponderação, de equilíbrio, para encontrar a justa medida. Tem a ver também com ensinamento, bom senso, sabedoria. É um aviso quanto ao que cabe fazer, é uma opinião. Então, assim, é importante, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não enxerga todos os ângulos da situação. E ouvir o conselho, especialmente quem está de fora, vai nos ajudar a ver o outro lado, a ver algo que é importante que você não está enxergando. E se você não aceitar a opinião, você pode estar aumentando a sua chance de dar errado, porque você não viu do outro lado, né? E isso é uma condição importante. Bom, vamos logo lá ver o que está escrito na palavra. Em 2 Crônicas 18:4, está escrito assim: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então, a primeira coisa é buscar o conselho do Senhor. Só que tem pessoas aqui na terra que são sábias, pessoas maduras, a quem nós podemos pedir conselho, né? Em Jó 12:13 também está escrito: Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Então, tudo provém dele, né? Em primeira mão você vai buscar, mas existem pessoas também que você pode pedir conselho. Bom, então, seguindo aí esse conselho que a própria Bíblia está falando, que o conselho pertence a Deus, que devemos buscá-lo em primeiro lugar, então eu fui lá no livro dos Provérbios, que todos sabemos que é o livro de sabedoria, né? Então, lá em Provérbios 8:14, está escrito assim: meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Provérbios 12:15 também fala: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então, às vezes, aquela pessoa que está assim, toda desligada, não está procurando saber outro lado da questão, para ela está tudo certo. É o que fala aqui, né? O caminho, às vezes você está sendo insensato, ele parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Também em Provérbios 19:20 diz: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio.
Então, aqui é uma receita de sabedoria. A gente sabe que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sem, né, o que está escrito aqui, buscar em primeiro lugar o conselho do Senhor, você não vai ser sábio. Mas a gente sabe que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Uma vez que você teme o Senhor e você pede e aceita instruções, você vai acabar sendo sábio, né? Então, é um conselho bem prático, né? E a gente sabe que tem bom conselho e tem mau conselho. Eu peguei uma situação aqui de um mau conselho. Está lá em 2 Crônicas 22:3. Está falando do rei Acasias. Ele tomava maus conselhos da sua mãe Atalia. Diz assim: ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Sua mãe era Atalia. Então, dava maus conselhos a Acasias. Então, existem maus conselhos. Então, a gente tem que saber discernir também, né? E a palavra vai ser vai ser aí o fiel da balança, né? Ezequias também, ele estava tendo uma visão do Senhor. Aí está lá em Ezequias 11:2, que diz assim: o Senhor me disse, filho do homem, estes são os homens que estão tramando mal e dando maus conselhos nesta cidade. Então, tem gente que quer atrapalhar a vida só de um, mas tem gente que quer atrapalhar a vida de muitos, de uma cidade, se possível, de um país. Então, existem maus conselhos, maus conselheiros e pessoas que têm a má intenção mesmo, o objetivo dar maus conselhos para a cidade, é que as coisas não andem bem. Então, a gente precisa de buscar sabedoria para saber discernir quais são os bons e os maus conselhos. Tem um conselho aqui que Paulo dá para os Efésios, é muito interessante. Está lá no capítulo 6, verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, assim, você quer que dê certo a educação dos seus filhos, aplica os princípios bíblicos. Olha, a Bíblia é farta de conselhos. O livro dos Provérbios tem muitos conselhos para a criação de filhos. Porque você sabe, a Bíblia é super prática. Ela não é um manual de ideologia, de teologia, de filosofia, não. Ela é totalmente prática. Ela tem a parte narrativa, parte poética, histórica, mas fundamentalmente o jeito de pensar, de comunicar conosco as coisas é através da prática, é fazendo, é sendo. Ela não fica ali discutindo, filosofando, ela mostra as coisas. E você vai olhar e analisar. Ah, isso aqui, essa ação deu essa consequência, então isso é bom, isso é ruim. Então, assim, muitas pessoas têm uma visão errada da Bíblia, mas ela é a gente costuma dizer que é uma carta de amor para nós, porque ela mostra tudo, e você, então, vai ali compreendendo e assimilando aqueles que foram bons conselhos, aquilo que é bom seguir e aquilo que é bom não seguir, porque a Bíblia não esconde nada, está ali tudo o que acontece. Então, assim, é bem interessante. Agora, eu queria trazer à memória aqui uma pessoa que ouviu o conselho. Interessante, essa pessoa que deu o conselho, no caso aqui eu vou lembrar de Moisés. Moisés estava, ele foi usado por Deus para libertar o povo, que tinha ficado 400 anos cativo no Egito, e através de grandes sinais e maravilhas e poder, o faraó libertou o povo e Moisés está lá com 3 milhões de pessoas. E aí ele julgava os casos que as pessoas apresentavam. Ele ficava exausto. Aí o sogro dele viu isso e falou assim, está lá em Êxodo 18:19. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você.
Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Então, Jetro recomendou ele dividir o povo e colocar conselheiros sobre o povo. E só os casos muito difíceis que chegassem até Moisés. Então, no verso 24 desse capítulo 18, diz que Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo conforme ele tinha sugerido. E aí passou aquela canseira, porque ninguém ia suportar ficar o dia inteirinho julgando as pessoas, né? Então, é interessante, ele era o sogro de Moisés, era uma pessoa sábia. Então, não necessariamente a pessoa tem que concordar com você em tudo, tem que pensar exatamente como você pensa. Porque se for assim, ela nem vai ver o outro lado, né? Ela já terá a sua cabeça. Então, é interessante ouvir conselho também de pessoas diferentes, em situações diferentes. Agora vamos ver, eu separei dois casos de pessoas que não ouviram os conselhos. O primeiro caso é de Roboão. Roboão foi filho de Salomão. Ele rejeitou o conselho dos sábios. O que aconteceu? Salomão, né, foi o maior sábio que teve, o rei mais poderoso de Israel, mas tem uma parte do governo dele, ele arrochou demais os impostos. Ele pôs um jugo pesado sobre o povo. Então, quando Salomão morreu, o povo chegou até Roboão e falou: alivia o nosso jugo, alivia a nossa carga. E aí o Roboão ouviu, foi lá, escutou os anciãos falaram: se você aliviar um pouco a carga, esse povo vai ser fiel para você para sempre. Aí ele, tá bom, escutou. E depois foi tomar conselho com os jovens que cresceram com ele, que eram inclusive seus servos. E aí eles falaram: que é isso? Você vai dizer para eles que o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do seu pai. Se meu pai castigou vocês, eu vou castigar ainda mais. Eu vou trazer até escorpiões para vocês. Então, o rei tinha pedido 3 dias, né, para saber como responder ao povo. E aí, mesmo tendo escutado o conselho dos anciãos, ele não deu essa resposta para o povo, ele deu a resposta dos jovens. Então, lá em 1 de Reis 12:8, fala assim: Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Então, o que aconteceu? Quando ele falou que ia apertar o jugo, que ia aumentar os impostos, que a carga ia aumentar, aí lá no verso 12:16 diz assim: quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, responderam ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas, e aí houve a separação das 12 tribos. 10 seguiram o reino do norte, 2 seguiram Judá, seguiram a Roboão. Foi Benjamim e Judá. Então, essa separação até hoje. E então, ele foi um rei não sábio. E aí, ele perdeu o reinado por ter ouvido o conselho errado. Ele ficou apenas com 2 tribos e as 10 tribos foram entregues a Jeroboão, que foi servo de Salomão. Então, nesse caso aqui, o Roboão até ouviu os idosos, mas na hora de selecionar quem que ele iria dar ouvidos, porque uma coisa é você ouvir, ele foi, ouviu um, ouviu o outro, mas deu ouvidos a turma que não devia dar, e aí não deu certo, não funcionou. Bom, um outro exemplo é de Amazias, também foi rei de Judá. Ele não ouviu o conselho do profeta enviado por Deus.
Então está relatado lá em 2 Crônicas 25:16, que diz assim: enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Quem? O profeta estava falando. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare! Por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Então, nessa situação, Amazias não ouviu o conselho do profeta. E aí, lá no 2 de Crônicas, capítulo 25, verso 27, diz assim: a partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Então, o fato dele não seguir o conselho levou à morte. Agora eu queria apresentar um caso interessante, que é o caso de um conselheiro de Davi, é Aitofel. Olha, o conselho dele, olha o que está escrito, está lá em 2 Samuel, capítulo 16, verso 23. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Então, Absalão era o filho de Davi. E aí ele se revoltou, ele queria o reino para ele mesmo como fala, e planejou um golpe ao seu pai. E aí, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 31, diz assim: quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou a Deus: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Então, ele era um conselheiro tão bom que Davi falou assim: meu Deus, eu estou perdido, Senhor, a única saída é Deus transformar em loucura o conselho de Aitofel. E foi o que aconteceu. Davi tinha um amigo, Uzai, quer dizer, ele usou de estratégia também, ele teve sabedoria, né? Ele chamou Uzai, que era um amigo dele, e falou assim: ó, você vai lá e transtornar o conselho de Aitofel. E aí acabou acontecendo e Davi conseguiu se livrar dessa feita. Então, assim, há pessoas que são muito sábias. Esse é o caso de Aitofel, né? Que Davi só teve saída falando assim: ai Deus, transforma em loucura o conselho dele, de tão bom que o cara é para conselheiro. Bom, todos os casos aqui, exceto aquele de que Paulo, né, aconselhava os efésios em relação a criar os filhos, são exemplos do Antigo Testamento, falando da importância, né, de se aconselhar, como que você alcança sabedoria através, né, de buscar conselhos. Mas aí Deus é tão maravilhoso que ele não deixa as coisas assim soltas demais, não, sabe? Porque senão você vai falar assim: ai meu Deus, como é que eu vou achar uma pessoa sábia? Será que vai ter muitos Aitofel aí no mundo? Mas olha só, Jesus é maravilhoso. Eu trouxe assim um verso em Isaías, porque ele já vislumbrou um futuro. Olha só, está em Isaías 11, 2. 11, o verso 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Isaías está falando de quem? Está falando de Jesus que virá, que surgirá do tronco de Jessé, né? Então, assim, da raiz de Davi virá, né, o Espírito do Senhor. É o Espírito que dá sabedoria, que dá entendimento, que traz conselho e poder, dá conhecimento e temor do Senhor.
porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é algo assim extraordinário. E agora nós vemos o cumprimento dessa profecia. Vamos lá em João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Isso é Jesus falando, porque ele morreu no nosso lugar para pagar o preço, né, do nosso pecado, para que nós pudéssemos nos reconectar com Deus, e ele subiria ao céu, e deixaria o Espírito Santo conosco. Então, é Jesus que está falando aqui, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, há um conselheiro que está conosco para sempre. Olha só, João continua a dizer lá no verso 26 desse mesmo capítulo 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus esteve aqui. Os discípulos, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, né, os evangelhos, escreveram as cartas e toda a Bíblia, porque Jesus, ele é desde a fundação do mundo. Então, desde Gênesis, já está falando que Jesus viria. E ele veio e cumpriu tudo a respeito do que dele estava escrito. Então, esse Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que ele, quem? Jesus. E o Tiquinho, no próximo capítulo, João, capítulo 15, verso 26, diz assim: quando vier o conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E depois, no capítulo 16, verso 7, diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Eu for para onde ele morrer e subir. Quando ele falou que iria ser crucificado, Pedro falou: não, que isso, não fala isso. Mas era o plano e propósito de Deus. Então ele está falando: olha, eu vou, mas quando eu subir, quer dizer, ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui. Depois, quando ele subiu aos céus, ele trouxe no dia de Pentecostes o Espírito Santo para fazer morada em nós. E está dizendo que nunca, jamais, ele nos abandonará. Então, eu já vou caminhando para a conclusão. Então, nós já vimos que para nos tornarmos sábios, precisamos ouvir conselhos. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É saber que o Senhor existe, Ele está acima de todas as coisas, né? A gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com tudo que somos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Sendo a alma a sede das emoções, vontade e mente. E também devemos amar ao próximo, né? Como a nós mesmos. Então, nós sabemos que o Espírito Santo está conosco. Por quê? Porque Jesus já subiu aos céus e ele já enviou o Espírito Santo. E está escrito que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, é o Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que ele tem dito. Então, assim, a pergunta era: é bom ouvir conselho? Sim. Mas é algo que não é tão difícil nem terrível, porque o Espírito Santo, que é o conselheiro da parte de Deus, está disponível para nós. Se a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. Ele substitui o nosso espírito para o Espírito Santo de Deus. Então, é algo extraordinário. Então,
já, né, concluindo, eu vou repetir mais uma vez João 14,16. Mas o conselheiro, quem é? Quem é o melhor conselheiro? Claro que a gente vai buscar Aitofel na vida, né? Pessoas sábias, pessoas maduras, mas está à nossa mão o Espírito Santo, que o Pai já enviou no nome dele. Ele está aí para nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto ele disse. E o que ele disse? Aonde que está o que ele disse? Está na palavra de Deus. Então nós precisamos de nos expor à palavra de Deus, de ler a palavra, de estudar a palavra, de orar, de comunicar com o Senhor, de buscar intimidade com ele, para que a gente possa ouvir os conselhos e poder escolher aquele que é o bom conselho. Veja que Roboão escutou os velhos e escutou os novos, mas ele só deu ouvido aos novos e foi, né, uma decisão equivocada. Então nós vamos buscar o Espírito Santo e buscar sabedoria para poder discernir qual é o bom conselho que devemos seguir. Então, desculpem, eu queria já que a gente repetisse: meu Deus e Pai e Senhor, eu creio que o Espírito Santo está em mim, desde que recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele me dará todo o conselho que preciso e me ensinará todas as coisas e me fará lembrar de tudo o que o Senhor disse através da sua palavra. Então, eu quero orar, já finalizando. Senhor, meu Deus, eu oro para que cada um venha a se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Eu oro para que cada um se humilhe diante de ti e para que cada um reconheça que tem necessidade de pedir conselhos e ouvir os conselhos. Senhor, meu Deus, dê sabedoria a cada um para que saiba como proceder em cada situação. Coloque pessoas sábias e maduras no caminho de cada um. E que cada um saiba que mais do que a pessoa que está ao seu lado é o Espírito Santo, é o maior conselheiro que cada um pode ter. Então, que cada um dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma ótima semana, no nome santo de Jesus. Eu que eu desejo a vocês. E que vocês possam abrir o coração para receber, né, o maior conselheiro, que é o Espírito Santo. No nome santo de Jesus. Amém.